Olá, eu sou a Marta, eu tenho 20 anos, eu trabalho na Secretaria de Planejamento do Distrito Federal há quase 2 anos na expedição de Malote. Sou grata a Deus por ter conhecido pessoas que me ajudaram no meu crescimento profissional. Sou grata também a Deus pela vida da minha chefe, pela vida do meu professor Leonardo, que são duas pessoas maravilhosas que têm me ajudado nos momentos que eu mais precisei. O Jovem Candanha me ajudou e ajudou muitos jovens de Brasília. Essas são minhas palavras de agradecimento e carinho. Beijo, gente. Tchau.